Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza! Hoje eu vou iniciar uma nova unidade, equilíbrio químico. Vamos que vamos! Equilíbrio de reações reversíveis. Considere o seguinte experimento. Dentro de um recipiente fechado, em determinada temperatura T, foram colocadas certas quantidades estequiométricas dos gases hipotéticos A e B. No tempo T0 só havia os gases A e B. Após um certo tempo, chamado de TEQ, observou-se que dentro do recipiente, além dos gases A e B, também havia gases C e D. As quantidades dos gases A e B eram menores do que suas quantidades no tempo inicial T0. Após um tempo TEQ, observou-se que as quantidades dos gases A, B, C e D não mais sofreram modificações, elas permaneceram constantes. Isso ocorre porque as partículas dos gases A e B se chocam e produzem partículas dos gases C e D. Simultaneamente, parte dessas partículas dos gases C e D se chocam e produzem novamente partículas dos gases A e B. Isso faz com que as quantidades dos gases A e B nunca se tornem igual a zero. Uma reação química que ocorre simultaneamente em ambos os sentidos, ou seja, para a direita e para a esquerda, é chamada de reação reversível. E na equação química, o uso da seta dupla indica que essa reação é reversível. A reação que ocorre para a direita, o sentido 1, é chamada de reação direta. E a reação que ocorre para a esquerda, o sentido 2, é chamada de reação inversa. A e B são os reagentes da reação direta. C e D são os reagentes da reação inversa. No início da reação, só há os reagentes A e B. Suas concentrações diminuem com o tempo, pois são formados os gases C e D. Seja V1 a velocidade da reação direta. Tanto a reação direta quanto a reação inversa são reações elementares. Então, aqui está a expressão da lei da velocidade para a reação direta. V1 é igual à constante cinética K1 vezes a concentração em mol de A por litro de solução elevado ao coeficiente estequiométrico Azinho vezes a concentração em mol de B por litro de solução elevada ao coeficiente estequiométrico Bzinho. Como essas concentrações vão diminuindo com o tempo, pois há a formação dos gases C e D, a velocidade da reação direta diminui com o tempo. Seja V2 a velocidade da reação inversa. V2 é igual à constante cinética K2 vezes a concentração em mol de C por litro de solução elevado ao coeficiente estequiométrico Czinho vezes a concentração em mol de D por litro de solução elevado ao coeficiente estequiométrico Dzinho. Como no início da reação não havia os gases C e D, as suas concentrações eram iguais a zero. À medida que o tempo foi passando, essas concentrações foram aumentando, até atingir os valores máximos no tempo TEQ. Como essas concentrações vão aumentando com o tempo, a velocidade da reação inversa aumenta com o tempo. A velocidade da reação direta vai diminuindo com o tempo. E a velocidade da reação inversa vai aumentando com o tempo. Quando se chega no tempo EQ, essas velocidades se igualam. E as concentrações das substâncias A, B, C e D não mais se alteram. Elas ficam constantes. Nesse momento, diz-se que a reação atingiu o equilíbrio químico. É um equilíbrio dinâmico, pois ocorrem simultaneamente as reações no sentido direto e inverso. E TEQ é chamado de tempo de equilíbrio. Aqui está o gráfico velocidade versus tempo. Observe que no tempo inicial igual a zero, a velocidade da reação direta V1 possui o seu maior valor, pois inicialmente só há as substâncias A e B no recipiente. Com a diminuição das concentrações dessas substâncias,
a velocidade da reação direta vai diminuindo com o tempo. No início, não há substâncias C e D dentro do recipiente. Logo, a velocidade da reação inversa é igual a zero no tempo inicial. Essa velocidade vai aumentando com o tempo, pois as concentrações das substâncias C e D aumentam com o tempo. No tempo chamado tempo de equilíbrio, TEQ, essas velocidades se igualam quando a reação reversível atinge o seu equilíbrio. A partir desse momento, se as condições reacionais não forem alteradas, a reação química não muda mais o seu estado de equilíbrio. Há determinados fatores que podem provocar alterações nesse equilíbrio. Isso nós vamos estudar mais para frente. No equilíbrio químico, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Então aqui eu coloquei a expressão da lei da velocidade para a reação direta e do outro lado a expressão da lei da velocidade para a reação inversa. Esses valores são iguais no equilíbrio químico. Passei a constante cinética 2 para a esquerda dividindo e esse produto para a direita também dividindo. Então ficou assim, como K1 é uma constante e K2 também é uma constante, define-se essa razão como Kc, é a constante de equilíbrio da reação reversível em função das concentrações em mol por litro das substâncias participantes. Essas concentrações em mol por litro variam com o tempo, mas no equilíbrio elas permanecem constantes. Portanto, na expressão do Kc são utilizadas as concentrações em mol por litro das substâncias A, B, C e D no equilíbrio, pois o Kc é definido no equilíbrio. Observe que no numerador da fração são colocadas as concentrações em mol por litro no equilíbrio das substâncias que estão à direita da equação química da reação reversível. E no denominador são colocadas as concentrações em mol por litro no equilíbrio das substâncias que estão no lado esquerdo da equação química da reação reversível. Kc depende da reação química e da temperatura. Como essa constante depende da reação, ela pode ter diferentes unidades. Então, prefere-se definir Kc como uma constante sem unidade, ela é adimensional. Cada reação química reversível tem o valor de Kc numa determinada temperatura. Esses valores são determinados experimentalmente. Isso significa que, à medida que a reação reversível vai ocorrendo, as concentrações das substâncias participantes vão se ajustando até que a relação entre elas resulte no Kc naquela temperatura. Aqui está a reação química entre o gás hidrogênio e o gás nitrogênio, produzindo o gás amônia ou gás amoníaco. A expressão de Kc para essa reação reversível é igual a concentração em mol do gás NH3 por litro da mistura elevada ao quadrado, pois o coeficiente estequiométrico da amônia na equação química é igual a 2, dividida pela concentração em mol de gás hidrogênio por litro da mistura elevada ao cubo. O coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio na equação química é igual a 3, vezes a concentração em mol do gás nitrogênio por litro da mistura elevada a 1, pois o coeficiente estequiométrico do gás nitrogênio na equação química é igual a 1. Não esqueça, essas concentrações em mol por litro são determinadas no equilíbrio. No exemplo anterior, as substâncias estavam todas no mesmo estado físico. Elas eram gasosas. Quando as substâncias participantes de uma reação reversível em equilíbrio estão no mesmo estado físico, a gente diz que o equilíbrio químico é homogêneo. Agora, quando as substâncias participantes de uma reação reversível em equilíbrio não estão no mesmo estado físico, a gente diz que o equilíbrio é heterogêneo. No equilíbrio heterogêneo, somente são colocadas na expressão do Kc as concentrações em mol por litro das substâncias gasosas e em solução aquosa. As concentrações das substâncias no estado líquido e no estado sólido não são colocadas na expressão da constante de equilíbrio
Kc, pois suas concentrações permanecem constantes durante toda a reação química. As concentrações de uma substância líquida e de uma substância sólida já são incluídas no valor da constante de equilíbrio. Então aqui está a reação química reversível entre o gás carbônico e a água no estado líquido, produzindo o ácido carbônico. A expressão da constante de equilíbrio é igual à concentração em mol de ácido carbônico por litro da mistura, elevado a 1. O coeficiente estequiométrico do ácido carbônico é igual a 1, dividida pela concentração em mol de gás carbônico por litro da mistura, também elevado a 1, pois o coeficiente estequiométrico do gás carbônico na equação química balanceada é igual a 1. Observe que aqui não foi colocada a concentração da água, pois está no estado líquido. Aqui está a reação química reversível entre o enxofre no estado sólido e o gás hidrogênio, produzindo o gás sulfeto de hidrogênio. A expressão da constante de equilíbrio Kc é igual à concentração em mol de sulfeto de hidrogênio por litro da mistura, elevado a 1. O coeficiente estequiométrico desse gás na equação química é igual a 1, dividida pela concentração em mol de gás hidrogênio por litro da mistura, elevada a 1, pois o coeficiente estequiométrico do gás hidrogênio também é igual a 1. Observe que a concentração do enxofre não foi colocada na expressão do Kc, pois essa substância está no estado sólido. Galera, não esqueçam esta informação. No equilíbrio químico, as velocidades das reações inversa e direta são iguais e as concentrações dos participantes permanecem constantes, mas não necessariamente iguais. Aqui está uma equação química de uma reação reversível hipotética entre dois gases A e B. E aqui está o gráfico concentração versus tempo para esta reação química. Considere que no recipiente fechado foram colocadas quantidades iguais dos gases A e B em uma determinada temperatura. No tempo inicial, as concentrações de A e B são iguais. À medida que o tempo vai passando, essas concentrações vão diminuindo. Observe que a concentração do gás A diminui mais do que a concentração do gás B, uma vez que a velocidade da reação do gás A é o dobro da velocidade da reação do gás B. No tempo inicial, não há substância C dentro do recipiente, portanto, sua concentração inicial é igual a zero. A concentração dessa substância C vai aumentando com o tempo. No tempo de equilíbrio, essas concentrações não se alteram mais, elas ficam constantes. Observe que as concentrações das substâncias deste exemplo permaneceram constantes após o equilíbrio químico, mas não eram iguais. Elas poderiam até ser iguais, elas ficam constantes, mas não necessariamente iguais. Agora, se algum fator que influencia no equilíbrio for alterado após a reação atingir o equilíbrio, estas concentrações sofrerão alterações. Beleza? Show de bola! Na próxima videoaula a gente vai aprender a calcular a constante de equilíbrio em função das concentrações em mol por litro de uma reação reversível. Já estou indo! Se você gostou dessa videoaula, não esqueça, deixa aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Muito obrigado por você ter assistido essa videoaula até o final. Foi uma honra ter a sua companhia. Tchau, tchau! Fui!